Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, podeis assentar. Quero, antes de a gente abrir a palavra de Deus, enquanto você procura aí o Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela graça que nos dá de falar da tua palavra. E também, meu amigo Amós, perguntei para o pastor Emerson se não estava nevando demais aqui. Parece que a casa do Amós está meio que nevando, viu? Mas a gente é família, então a gente tem essa alegria de ter essa amizade. Eu considero muito o Amós, gosto muito dele, da Mara. Mara é minha prima. E o pastor Emerson já falou aqui, né? A gente conviveu um bom tempo, então não tenho nem como dizer, porque sou fã do pastor Emerson. Não sei se o pastor pode ter fã, mas eu sou fã dele. E, meus irmãos, é uma alegria para nós falar sobre missões. Eu escolhi um texto nesta noite para falar sobre um missionário incomum, um missionário estranho. E através dessa história, talvez nós possamos entender o quanto Deus nos ama, como Deus nos escolhe, como Deus nos transforma e como Deus nos comissiona a fazer algo. Porque o maior missionário por excelência é Cristo. A gente entende missões como a saída de um local para ir a outro, pregar o Evangelho. Deus fez isso. Saiu da sua glória, local confortável, e ele não precisava fazer isso. E se deslocou a um lugar desconfortável, o mundo, para pregar a você uma boa notícia: eu vim te salvar. Portanto, o primeiro e maior missionário e a maior missão de todas foi executada por Cristo. E essa missão custou a sua vida. Mas neste caminho, dentro dessa sua missão, Ele nos deu a oportunidade de também nos tornarmos missionários. E Deus chamou pessoas de toda língua, raça, nação, histórico, de toda classe social, de todo jeito. Hoje eu estava na sede, eu estava dando aula na EBD, e eu disse à minha classe: olha, o mesmo Deus que chamou alguém culto como Paulo, que falava 3, 4, 5 línguas, que era um playboy, a gente aprende na EBD hoje, nesse trimestre, que Paulo era um playboy, que nasceu em lugar bom, conviveu com gente boa, foi criado aos pés de um grande mestre, nunca teve problema nenhum financeiro, nunca teve dificuldade nenhuma na vida, mas passou a sofrer depois que aceitou Jesus. Mas o mesmo Deus que chamou o culto Paulo, o playboy, também chamou o ignorante Pedro, que mal sabia ler e escrever. Também chamou aquele bravo João, que era chamado de filho do trovão. Chamou aquele que era considerado também um Mauricinho, Mateus, cobrador de impostos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe todos e chama a todos para ser usados por ele. Por isso, abre um sorriso aí. Jesus vai dizer nesta noite a você que ele também quer usar você. E nesse texto, Marcos, capítulo de número 5, nós leremos alguns versículos e eu quero que você acompanhe comigo. Não liga para a minha versão. Esse ano eu estou lendo a Bíblia na versão da King James, então a minha versão pode talvez destoar em alguma palavra ou outra da sua, mas o sentido é o mesmo. Marcos capítulo 5, nós leremos os primeiros 20 versículos. Acompanha comigo essa história bonita. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Dependendo da sua versão vai estar Gergesenos ou Gerazenos. Eu vou explicar depois por quê. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros
um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrentes, porque tendo sendo muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediu-lhe muito que não o enviasse para fora daquela terra. Ora, ali estavam perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000. E eles se afogaram no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelos demônios. E tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse ir com ele, estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu, e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos os homens se maravilharam. Amém. Irmão, essa história nos narra sobre um endemoniado. Mas o personagem principal dessa história não é um endemoniado. O personagem principal dessa história é Jesus. No capítulo 4, na verdade nos capítulos anteriores, Jesus está vindo de uma série de sermões, uma vasta quantidade de sermões, usando parábolas. E Jesus se cansa, pregou muitos dias seguidos. O povo aperta, a multidão aperta. Jesus vai para o barco, ensina do barco. E eles estão no mar da Galileia. O mar da Galileia, também era chamado de mar de Tiberíades, é uma região que não é um mar, na verdade, é um grande lago. Ele possui 22 quilômetros de comprimento por 16 de largura. E ele fica numa região montanhosa. Próximo dele, ao sudeste, ficam as colinas de Golã. E por causa disso, os ventos entram naquela região e são muito violentos, porque bate em parede, vai de um lado para o outro nos montes. Então as águas são muito agitadas, parecendo um mar. Por isso, como ele é largo e grande, todo mundo chamava ele de Mar da Galileia. E havia muitos peixes ali. E os discípulos pescavam ali. Pois Jesus resolve se afastar da Judeia, da Galileia onde ele estava, e ir rumo a um lugar mais tranquilo, a uma área de gentios, uma área de pessoas que não eram judeus. E essa área é uma grande cidade. Na verdade, eram 10 cidades, Decápolis. Nessas 10 cidades, a maior delas se chamava Gadara. Era uma cidade luxuosa, rica, abundante em pessoas, principalmente gregos. Do ladinho, 6 quilômetros perto, ficavam outras regiões. A região de Gerasa,
a região de Curse, que hoje é chamada de Curse. Então havia várias regiões ali, pequenas e grandes. Quando Lucas e Mateus foram escrever os seus evangelhos, eles citam as localizações mais conhecidas da época. Gadara era a maior cidade. É como quando você vai explicar como eu vou explicar, que eu moro em Machado. Eu vou explicar para alguém lá do Paraná que eu moro em Machado. O cara não vai balançar a cabeça, não vai entender nada. Mas eu digo, olha, eu moro em Prudente. Aí a pessoa, já entendi onde você mora. Mais ou menos isso acontecia nos evangelhos. Então, para ficar entendido onde era que Jesus estava indo, eles citaram tanto Gerasa, quanto Gadara, que eram as cidades mais conhecidas da época, nesse bloco de 10 cidades chamada Decápolis. E Jesus resolve ir para essa cidade mais distante, quem sabe para acalmar um pouco a mente de ter pregado durante tanto tempo. Quem sabe para nós, estamos estudando, começando esse texto. Mas na mente de Jesus já havia um propósito, um homem que habitava os sepulcros. Os discípulos nem imaginavam que aquele homem existisse, mas Jesus sabia que tinha um homem para resgatar do outro lado do mar da Galileia. Você já está entendendo o que Jesus é capaz de fazer para resgatar alguém? Só que deixa eu te dizer, nada é fácil com Jesus. Nada é fácil. Porque quando Jesus atravessa o mar, uma tempestade chega. E os discípulos começam a tremer. Porque Jesus está cansado, vai para a proa e dorme. Deita. Poxa, Jesus pregou tantos dias seguidos. O corpo cansa. Ele deita e dorme, tranquilo. Deus tem o controle de tudo, então para que sofrer? Para que passar noites em claro? Ele dorme tranquilo. Mas os discípulos olham para o mar, balançando. O barco balança, a água entra. O barco não é preparado para enfrentar grandes ondas. O barco era só para atravessar. E ainda havia quilômetros para atravessar, porque eles estavam indo em direção a uma terra mais distante. E aí eles começam a ficar preocupados, e Jesus dormindo. Você já ouviu muitas pregações sobre isso, tenho certeza. Aí os discípulos são ríspidos. Marcos, quando registra isso, está ouvindo de Pedro essa história. Então Pedro deve ter contado com aquele linguajar de Pedro, rústico, bruto, sistemático. Então Marcos registra de forma categórica. Os discípulos acordam Jesus com rispidez. Senhor, oxe, não te dá que nós estamos perecendo? Jesus olha para eles, quem sabe ainda esfregando os olhos de sono, e diz: o que vocês estão reclamando? Homens de pequena fé. Mar, quieta. Vento, para. Pronto. Uma palavra, o vento cessa. Uma palavra, o mar acalma. Uma palavra, e os olhos dos discípulos arregalam. Porque no final do capítulo 4 eles perguntam: quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar obedecem a ele. Quem é ele? Quem é ele? E ele atravessando o mar para encontrar o endemoniado. E o vento bate, e tudo acontece, Jesus acalma, os discípulos estão maravilhados, e a viagem segue. Talvez os discípulos estivessem inquietos. O que a gente vai fazer na terra dos gentios? Os judeus não gostavam dos gentios. Eram um povo imundo para eles. Não eram o povo escolhido. O que será que Jesus quer fazer na terra dos gentios? O que a gente vai fazer lá? É terra de ninguém. É terra de gente infiel. É terra de gente ímpia. É terra de pecador. O que a gente vai fazer lá? Mas aí, Jesus tinha um propósito. E eles chegam num porto assustador. Imagina você acabou de sair de uma tempestade, achou que ia morrer, coração está acelerado ainda. De repente Jesus te guia para um local parecendo um castelo de Grayskull.
Quem é jovem não vai entender a referência. Mas parece aquele castelo do terror. A região de Gadara era famosa pelo basalto negro. É uma pedra escura. E eles chegam no meio da noite. Imagina você chegando num porto natural, montes grandes negros, escuros, ruína para tudo quanto é lado, bem escuro. Pior, é uma região de cemitérios. Já começa a arrepiar a pele. Opa, que negócio é esse? Eu vou sair de uma tempestade agora. Chego num monte de ruínas. Os basaltos, as montanhas na minha frente, é tudo preto. Eu tô de noite, está escuro. Acabei de sair de uma tempestade, achando que ia morrer. O que a gente veio fazer aqui? Imagina só, o que a gente veio fazer aqui? E Jesus veio buscar um endemoniado. Jesus atravessou uma tempestade inteira para buscar um homem só. Um homem só. E Jesus chega, e quando Jesus chega, eles escutam um grito. Ah! Que coisa é essa? Imagina o medo. No meio de ruína, no meio da noite, lugar escuro, parecendo o castelo de Grayskull. E eles chegam no barquinho, Jesus sai do barco e eles ouvem o grito. É isso que a gente leu. Aí você fala, nossa, quando eu leio esse texto nem parece assim. O povo todo assustado. E ele gritando. De repente sai um homem. E olha que estranho esse homem. Que estranho esse homem. É um homem que grita. É um homem que está num estado deplorável. Ele já está há muito tempo endemoniado. Porque o texto de Marcos diz que tentavam prender ele, mas ele tinha uma força sobre-humana, quebrava as correntes. Não imagina o tamanho do homem. E mesmo que ele não fosse tão grande, ia ser mais estranho ainda, ele não ser grande e ainda conseguir quebrar as correntes. Colocavam grilhões são correntes com bolas de ferro. Prendiam as duas mãos ao mesmo tempo e ele quebrava. Nada ficava. E não tinha homem de tamanho nenhum que conseguisse segurá-lo. Olha que triste cena. Pior, Lucas, quando vai narrar a mesma história, no capítulo 8, vai dizer que ele aparece nu, sujo, fedendo. Olha a cena, no meio da noite, lugar escuro, tenebroso, ouve-se o grito e aparece essa figura. O que você faz? Sai correndo, né? Tenho certeza. E lutar você não vai querer lutar. Mas Jesus faz outra coisa. Existe um estudioso chamado Barclay, um comentarista bíblico. Ele diz: na escala de valores de Deus, não há nada tão importante quanto uma alma humana. Talvez você não desse valor para esse cara. Talvez você fugisse dele. Talvez se você olhasse uma figura dessa na rua, gritando como um louco, nu, sujo, fedendo, sua primeira posição fosse ir embora. Jesus não faz isso, porque para ele há poucas coisas ou há nenhuma coisa mais valiosa do que uma alma humana. Jesus olha para aquele endemoniado e não vê aquela figura. Ele vê o missionário que aquele endemoniado se tornaria. Graças a Deus, é assim que Ele nos olha. É assim que Ele te vê. Ele não vê o estado em que você está agora, mas Ele vê aquilo que vai fazer em você daqui a pouco. Ele não vê o tamanho da tua podridão ou do teu pecado agora, mas Ele vê aquilo que Ele vai transformar você quando você chegar perto dEle. Porque se Ele visse todo o tempo o nosso pecado, meus irmãos, nós estaríamos mortos todos os dias. Mas é porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã, é nova a cada manhã. É que Ele olha para você e não vê a sujeira que há no teu coração, mas vê aquilo que Ele vai fazer na sua vida. É esse homem
que aparece diante de Jesus. Quando ele vê Jesus, os demônios dentro dele se revoltam, mas ainda há um lampejo de esperança, ainda tem gente lá, ainda tem um ser humano possuído, atormentado, a mente destruída, o corpo destruído, fedendo, destruído, mas tem um ser humano lá dentro, e é esse ser humano que corre na direção de Jesus, porque eu nunca vi demônio correr para cima de Jesus, não tem coragem, mas o ser humano escravizado, destruído, perdido, a única esperança é Jesus. Para o ser humano escravizado, destruído, perdido, a única esperança é Jesus. Quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde olhar, só para cima. É por isso que às vezes Deus deixa a gente chegar no fundo do poço. E aquele homem estava para baixo do fundo do poço, porque estava no sepulcro, dentro da terra. E ele sai. O lampejo de esperança aparece. No meio do escuro aparece uma luz. Jesus disse em João: eu sou a luz do mundo. No meio daquela terra tenebrosa surge uma luz e ele corre para aquela luz. E ele o adora. É isso que lemos. O homem o adora, cai prostrado aos seus pés e começa a adorá-lo. O que Jesus faz? Sai, demônio. Eu vim aqui para libertar este que está preso. Porque eu não consigo ver ninguém preso e não libertar. A minha função neste mundo é libertar aquele que está preso. E aí Jesus começa a mandar embora aqueles demônios. Mas o demônio não quer sair não. Havia um costume entre os exorcistas judeus, que para poder expulsar um demônio, eles emitiam uma fórmula, uma frase mágica. Essa frase era: abjuro-te, ó espírito demoníaco, que me diga teu nome. E na crença judaica, quando o demônio dava o nome para esse exorcista, era como se ele tivesse dado o controle para o exorcista. Então Jesus usa uma fórmula dos exorcistas judeus e diz: qual é o teu nome? Só que o demônio está tão destruindo a mente daquela pessoa que ele mistura as coisas. Se você observar, quando no verso 9 Jesus pergunta: qual é o teu nome? O demônio diz assim: meu nome, singular, é Legião, porque nós, plural, somos muitos. Olha o tamanho da confusão. Ele mistura singular e plural, porque a mente já está destruída. É o homem clamando a Deus por libertação e o demônio tentando segurar para trás, tentando manter o controle. Mas diante de Jesus, não. Diante de Jesus, demônio nenhum vence. Pode ser o que for. Uma vez uma feiticeira falou para mim: eu vou fazer trabalho para você. Eu disse para ela: quantas velas pretas e vermelhas você precisa? Que eu compro, eu pago. Porque não tem fórmula mágica, não tem armadilha, não tem feitiço, não tem trabalho, não tem nada que permaneça inteiro diante de Cristo. Meu Deus não é poderoso, meu Deus é o Todo-Poderoso. Leão não se preocupa com rato. O meu Deus é o leão da tribo de Judá. O diabo é que é rato. Por que eu tenho que me preocupar com rato se tem leão me protegendo? Mas tem que ter o leão do lado. Porque quando a gente está fora da presença de Jesus, a gente fica preso e tem medo até de rato. E esse homem estava numa situação tão triste, tão deplorável, que tudo lhe dava medo, ao ponto dele pegar caco e se raspar, e se cortar, se automutilar. O que faz uma pessoa fazer isso? Se cortar. O que faz uma pessoa sair de perto da sua família, ir para um sepulcro, comer resto de coisas? O que aconteceu na vida desse homem para chegar a esse ponto? Eu não sei.
A única coisa que a Bíblia me conta é o que aconteceu com ele depois que encontrou Jesus. Sabe por quê? Porque depois que você encontra Jesus, o passado, não importa mais. Depois que você encontra Jesus, é nova criatura, nova caminhada, nova história, é novo ser, novo comportamento, nova veste, nova mente, novo espírito, nova alma, é tudo novo, você nasce de novo. E esse homem, quando se depara com Jesus e começa a batalha de expulsão, Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ora, a legião era uma unidade militar, chegava a 6.000 soldados. Portanto, podemos imaginar que havia pelo menos de 4 a 6.000 demônios nessa pessoa, atormentando a vida desta pessoa. Olha o estado em que ela chegou. Olha como havia demônios dentro dela. O diabo muitas vezes não, todas as vezes quer destruir a sua vida. Todas as vezes ele quer uma oportunidade de destruir a sua vida.